Continuando agora o segundo exemplo, né, em relação ao tópico relações métricas no triângulo retângulo, vamos fazer o exercício número 2. Tem duas alternativas, A e B, né? Então vamos fazer logo a alternativa A, né? Determine x e y na figura, tá? Então quando você olha a figura, o que é que você tem aqui? Olha, um triângulo retângulo, né? Ó, retângulo aqui, ó, né? Porque o ângulo de 90 está aqui. E aqui a gente tem o que? Os catetos, né, que são os lados que formam o ângulo de 90. Então, aqui eu tenho esse cateto, que é raiz de 5, o outro cateto, que é x. E esse lado aqui, ó, que é oposto a esse ângulo de 90, é a nossa hipotenusa, tá? Então, cateto, cateto, hipotenusa, tá? E temos também aqui, ó, na figura, ó, essa altura, né, que é a altura porque está formando um ângulo de 90 aqui, ó, altura em relação à hipotenusa, né? H. Tá? Então a gente tem aqui, ó, os catetos, vou chamar os catetos aqui, ó, de B, aqui de C, a hipotenusa é A, né? É o nosso A. E aqui é o nosso H, né? Que é a altura relativa à hipotenusa, H, um triângulo. Tá? Então, a gente tem que achar o x e o y, né? Então, só você olhar quais são as relações métricas, o que é que eu posso utilizar aqui dessas relações para encontrar, né, o x e o y, tá? Vamos lá, o que é que a gente pode utilizar? Uma primeira relação aqui que a gente poderia utilizar é o teorema de Pitágoras, né? Ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, quem é a hipotenusa? Seria y ao quadrado, né, é igual a cateto ao quadrado, ó, raiz de 5 ao quadrado, mais o outro cateto, que é x ao quadrado, tá certo? A ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado, tá certo? Então aqui a gente vai ficar com o seguinte, ó, y ao quadrado é igual. Raiz de 5 ao quadrado vai dar 5, né? Porque raiz de 5 ao quadrado, ó, vai ser a raiz de 5 vezes a raiz de 5, né? Raiz de 5 ao quadrado, né? Então vai ficar a raiz de 5 vezes a raiz de 5. E aqui, ó, estou multiplicando duas raízes, né? Raízes quadradas, mesmo índice, ó, repete a raiz, né? O radical, e faz 5 vezes 5, ó, 25. E a raiz de 25 é o quê? 5. Tá? Então, raiz de 5 ao quadrado é 5, mais o quê? X ao quadrado. Então, a gente chegou, utilizando Pitágoras, né? Chegou na relação y ao quadrado é igual a 5 mais x ao quadrado. Aqui a gente não pode fazer mais nada, porque eu não conheço o y e não conheço o x, tá bom? Então eu vou chamar essa equação que eu obtive de equação 1, tá certo? Equação 1, deixa ela paradinha aí. Então eu usei a relação de Pitágoras, o teorema de Pitágoras aqui. Mas qual outra relação eu poderia utilizar dessas aqui? Ó? Veja, se eu olhar a primeira relação métrica aqui, eu tenho aqui que A vezes H, ó, a hipotenusa vezes a altura, né, em relação a ela, é igual a cateto vezes cateto. Então eu posso também utilizar essa, tá vendo? Então, ó, A vezes H, ó, A vezes H é igual a B vezes C. Né? A vezes H é igual a B vezes C. Então, quem é a hipotenusa? Ó, no caso aqui é Y. Então, vai ficar o quê? Ó? Y vezes, né? Vezes quem? H. Quem é H? 1. Né? É igual a B vezes C. Ó, cateto vezes cateto. Ó, B vezes C. Ou seja, a raiz de 5 vezes X. Tá vendo? Ó, B vezes C. Então, Y vezes 1, ó, vai dar y, que é igual a raiz de 5 vezes x. Ok? Então, ó, utilizei essa relação aqui, né? A vezes h igual a b vezes c. Ó. A é a hipotenusa, que no caso aqui é o y. H é 1, está aqui, que é igual a b vezes c. Ó. B é x e c é raiz de 5. Ficaria x vezes raiz de 5, que é a mesma coisa que raiz de 5 vezes x. Tá? Y vezes 1 é y igual a raiz de 5x. Pronto, vezes x. Então aqui eu também não posso fazer mais nada. Isso é a nossa equação 2.
Tá? Então, na verdade, o que é que eu tenho aqui? Ó? Duas equações, ó, equação 1 e equação 2, com duas variáveis, ó, x e y, tá vendo? Então, eu tenho um sistema, né? O que é que eu posso fazer? Ó? Como o y é igual a raiz de 5 vezes x, eu posso substituir nessa equação 1. Ó. Então, no lugar do y, eu vou colocar ó, raiz de 5 vezes x. Ó. Então, aqui vai ficar assim, ó, raiz de 5 vezes x ao quadrado, tá certo? É igual a 5 mais x ao quadrado, substituindo o y, que é raiz de 5 vezes x aqui. Ó. E aí a gente vai ficar raiz de 5x ao quadrado, vai ficar raiz de 5 ao quadrado é raiz de 5 vezes raiz de 5, a gente já fez aqui, ó, que vai dar 5 vezes x ao quadrado, né? Que é igual a 5 mais x ao quadrado. Ó, raiz de 5x ao quadrado vai ficar raiz de 5 ao quadrado é raiz de 5 vezes raiz de 5, que vai dar o 5. X ao quadrado é x vezes x, que vai dar o próprio x ao quadrado. Tá? Então, a gente tem uma equação, né? Equação porque tem igual e variável do segundo grau. Só que aqui dá para simplificar, tá vendo? 5x ao quadrado é igual a 5 mais x ao quadrado. Esse mais x ao quadrado, ó, eu vou passar para o primeiro membro, se está positivo fica negativo. Então a gente vai ficar com o seguinte, ó, 5 vezes x ao quadrado menos x ao quadrado igual a 5, ó, positivo, negativo. Aqui é 1, né? X ao quadrado é 1x ao quadrado. 5x ao quadrado menos 1x ao quadrado, a gente vai ficar com 4 vezes, né, x ao quadrado, que é igual a quem? A 5. Né? 5 menos 1, 4. Esse 4 aqui está multiplicando, passa para cá dividindo. Ó. Então, o que é que a gente vai obter? Ó? X ao quadrado é igual a 5 sobre 4. Né? Passa dividindo. Quem é o x? Né? Esse expoente 2 desaparece, do outro lado vai aparecer mais ou menos raiz quadrada de 5 sobre 4. Né? Raiz de 5 sobre 4. Né? Então, olha o que acontece. Aqui, o que é que você faz? Ó? Essa raiz quadrada é para o numerador e denominador. Então, você pode ó, separar aqui. Vai ficar raiz de 5 sobre a raiz de 4. E isso é igual mais ou menos raiz de 5, que não é exato, você deixa na raiz de 4, que é 2. Só que o x, como o x aqui é a medida do cateto, não existe essa medida negativa. Então, você pode já eliminar o menos, tá bom? Então, vai ficar o quê? X é o quê? Raiz de 5 sobre 2, tá? Então, está aqui o valor do x. E quem vai ser o y? Né? O y vai ser a raiz de 5 vezes o x. Ó. Então, aqui fica fácil. Ó. O y vai ser ó, a raiz de 5 vezes o x. Só que o x é o quê? É a raiz de 5 sobre 2. Logo, quem vai ser o y? Raiz de 5 vezes raiz de 5 é o que está aqui. Ó. Vai dar raiz de 25, né? Sobre 2. Por que sobre 2? Ó? Porque aqui você tem raiz de 5 sobre 1. Ó. Então, raiz de 5 é raiz de 5 sobre 1. Multiplicação de fração, fração, numerador, numerador, denominador, denominador. E isso aqui vai dar raiz de 5 é o quê? 5 sobre 2. Então, acabei de encontrar aqui ó, o y e aqui o x. Tá bom? Ó? Então, quem é o x? X é raiz de 5 sobre 2. Quem é o y? 5 sobre 2, tá bom? Vou colocar aqui o x. Ó. X é igual a raiz de 5 sobre 2, tá? Então, está aqui o x e está aqui o y, tá? Então, veja que a gente usou quais relações? A gente usou o teorema de Pitágoras, primeiro, aqui, né? E depois a gente usou A vezes H igual a B vezes C. É isso, espero que você tenha entendido.